Olá, pessoal, vamos continuar com nossas aulas de análise de dados no R. E agora nós vamos para a nossa última aula, né, do curso, que é a aula de análise de dados tabulares. Ou seja, quando eu tenho tanto a variável preditora quanto a variável resposta são categóricas, né? O exemplo que nós vamos trabalhar com dois bancos de dados aqui, eu vou mostrar aqui no Excel o arquivo. Então, a gente tem um arquivo da contagem do número de larvas, tá? O arquivo de larvas, contagem do número de larvas em um reservatório, a montante do reservatório, né? E a jusante do reservatório. A montante é próximo à nascente e a jusante, né? Após a nascente, depois, no sentido em que o fluxo segue. E foram realizadas coletas, né? Foi realizada uma contagem na época de chuva e uma contagem na época de seca, né? Então, o dado quer saber, né, se há, né, um efeito, né, da chuva e da seca na distribuição a montante e a jusante do reservatório, né? E isso aqui é a contagem de larvas, né? Então, os dados, né, categóricos, eu tenho duas categorias, e eu tenho duas categorias aqui também, certo? E aqui no meio eu tenho contagem. O outro exemplo, né, é o critério de avaliação de enfermeiros e de técnicos de enfermagem profissionais da saúde, de acordo com o seu nível de escolaridade, quando é superior completo, ensino médio, né? O critério de classificação é sobre gestantes, né, em condição de parto, né? Se as gestantes estão em condição verde, que seria ainda não está na hora, ainda podem voltar para casa, não está na hora de realizar o parto. Amarelo, quando as contrações iniciam, né? E laranja, quando já está na hora do parto, quando já está com alto grau de dilatação, né? E a pergunta dessa análise, né, é se existe diferença da classificação, né, entre profissionais de diversas escolaridades. Esse trabalho aqui, né, ele pode ser feito, por exemplo, é muito comum, testes tabulares, é muito comum em dados de questionários, tá? Então, você pode, tanto questionários como dados que se tem armazenados em banco de dados, né? Por exemplo, você, neste caso aqui, né, se colheu prontuários de entrada nos hospitais, em um determinado hospital, né? Nesses prontuários tinha quem foi a pessoa que avaliou, né, a gestante e qual foi a avaliação das pessoas, do enfermeiro ou do técnico de enfermagem, tá? E lá tinha, né, 3 categorias, né? Então tinha a gestante X, né? Quem avaliou foi o profissional X, profissional Y, né? E a avaliação foi verde, inicialmente, né? Então, você pega todos esses pontuários, aqui no total foram quantos pontuários? Vamos fazer a soma aqui, soma 460 prontuários investigados, né? Pegou todos os prontuários, fez a contagem, né, de cada uma dessas categorias, dessas duas categorias, né? E vai tentar, né, analisar o efeito, né, do nível de escolaridade sobre a classificação da gestante. Isso é muito comum em trabalhos de questionários. Você vai numa escola ou vai num hospital, enfim, e faz uma comunidade, realiza um questionário. Geralmente os questionários são trabalhos, são respostas categóricas, sim, não, talvez. Então você classifica em categorias, né? E a sua variável, e você vai contar, né, o que entra aqui dentro é a contagem das suas categorias, tá? E uma coisa importante no dado do Fischer, no tipo de trabalho tabular, é que você não tem replicagem, né? Ele é realizado quando há a ausência de replicagem, tá? Então aqui digamos que foi no hospital X, certo? Mas digamos que, por exemplo, vamos colocar um segundo exemplo, digamos que vou até copiar aqui ao lado, né? Que foi essa análise, né? Ela foi feita por profissional ou em 2 hospitais. Vamos para facilitar a nossa análise, né? Vamos colocar aqui
que essa análise ela foi feita, teve réplicas em diversos hospitais, Hospital 1, Hospital 2, Hospital 3. Hospital 3, tá? Então, eu fui em 3 hospitais e colhi esses dados. E aqui eu insiro os números, né? Faço a contagem e insiro os números. Cada hospital desse aqui vai ser uma réplica, tá? Nesse caso aqui, tá? A gente já pode, né, fazer uma análise de variância ou um teste de T se só for 2 fatores. Por quê? Né? Porque nesse caso já é possível levar em consideração a média, né? Digamos aqui que tem sei lá, 45, 35, 26, 63. Já é possível calcular a média e a variância dos dados, tá? Então, esse dado, né, dependendo de como você formular o questionário, dependendo de como for sua amostragem, se você vai ter réplicas ou não, né? Tanto você vai poder fazer uma ANOVA, né? Como você vai poder fazer um teste tabular, né, de contagem tabular sem replicagem, como o teste de Fischer ou o teste do Q quadrado, tá? Isso vai da sua hipótese, né? Mas em muitos casos muitas vezes não é possível se fazer não é possível se fazer replicagem, né? E você pode trabalhar naturalmente com isso. Ou então, às vezes, tá? Voltando aqui, você notou que para um dos hospitais você não tinha réplicas suficientes. Dos hospitais que você escolheu, né? Em um deles, você só tinha uma réplica do superior completo, tá? Só tinha... Você só conseguiu um hospital com superior completo. Então, nesse caso, a análise de variância ela não vai funcionar porque não tem como calcular a variância. Então, nesse sentido, era preferível, né, você retirar todas as réplicas, né, fazer uma média aqui do incompleto, uma média do ensino médio, né, e trabalhar com uma análise tabular, com Q quadrado, com teste de Fischer ao invés de MANOVA, tá? A análise ela é bem simples, tá? A gente tem essas tabelas, né, dessa forma, então categoria versus categorias, tá? E a gente vai ver aqui no R como ele é analisado, tá? Então, qual é o objetivo dos testes tabulares, né? Os testes tabulares, eles examinam a significância da associação, da contingência, entre 2 tipos de classificação, né? A gente tem aqui 2 tipos de classificação, escolaridade e a classificação aqui gestante, né? Nível, né? No nível do parto da gestante, em que nível a gestante está no parto. Esses tipos de testes são chamados teste para dados tabulares, né? Ou tabelas de contingência. Ok? Então, vamos abrir o dado aqui no R, certo? São 2 dados, estudo A e estudo parto. Vamos primeiro, como sempre, definir o nosso diretório de trabalho. Vamos aqui, seção, setting working directory, choose directory, recurso, dados, definir o meu diretório de trabalho. Vamos abrir os dados, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Estudo vocês já viram, tá? Aqui, ó, já tá aqui o meu dado. Vamos abrir o segundo dado, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Abrir o segundo dado, tá? Estão aqui. E vamos começar a trabalhar com eles. Então, vamos primeiro realizar o Q quadrado, tá? O Q quadrado, a gente tem 2 tipos de testes para análise tabulares. O teste de Q quadrado e o teste exato de Fischer. Eles fazem exatamente a mesma coisa. A diferença é que o teste exato de Fischer ele é utilizado para tamanhos amostrais pequenos. Por exemplo, quando você tem menos de 5 contagens, tá? Então, aqui a gente não tem menos de 5 contagens, tá? Nem aqui. Mas se você tiver menos de 5 contagens, né, aqui, por exemplo, dentro de um desses valores, né, um tamanho amostral pequeno, né, do valor esperado, aliás, dentro dessa segunda coluna aqui, se você entra na distribuição delas duas, tiver menos de 5 contagens, né, então o teste do Q quadrado ele não funciona bem, ele dá um falso, ele apresenta erro, né, no teste, no teste de hipótese, podendo apresentar um falso valor verdadeiro. Então, se você tem um baixo número de contagens, né, então você deve realizar o teste de Fischer, tá? Entretanto, o teste de Fischer,
ele também funciona perfeitamente para grandes tamanhos amostrais, tá? Então, tanto faz para grandes tamanhos amostrais, você pode usar ambos, tá? Eles vão dar o mesmo resultado. Mas para pequenos tamanhos amostrais, é preferível usar o teste exato de Fischer. Então, vamos plotar aqui, ó, vamos fazer o teste de QI quadrado primeiro. Vamos plotar aqui o gráfico, tá? Tem aqui a fórmula do gráfico, a gente vai fazer um bar plot, né, das larvas. Para fazer o bar plot, né, o dado tem que entrar como uma matriz, então eu botei aqui essa primeira função parpin é para definir o tamanho do gráfico, eu quero, né, verticalmente 3 cm e horizontalmente 2 cm, Ctrl Enter. Vou fazer um bar plot, né, da minha matriz, S-Matrix, tá? Então, estudo de larvas. Né? Eu quero que saiam todo um ao lado da outra, todas as 4 colunas uma ao lado da outra, que é esse beside igual a true, né? E aqui o nome, quero que o tamanho do nome seja 1, e aqui o nome do eixo Y. Então, ó, o meu bar plot, como ele sai. Ó, preste atenção, tá? O que significa essa função beside igual a true? Vamos colocar aqui, ó, beside igual a false, a falso. Viu o que acontece? Então, ele fica aqui, ó, um em cima do outro, né? Como se fosse um agrupamento. Ele soma todos os dados, a montante e a jusante, né? Enquanto aqui ele faz um ao lado do outro. Então, isso é uma escolha mais sua, né? Eu prefiro assim, como preferência. Vamos lá acrescentar a legenda, né? A localização da legenda, o que é que vai na legenda, chuva seca e as cores da legenda. Então, eu tenho aqui, ó, o meu gráfico, o número de lápis, a montante e a jusante, né? E dependendo da estação. Então, vamos lá. E aqui, para realizar o teste de QI quadrado, né, a gente simplesmente coloca QI quadrado.teste, estudo larvas. Então, vamos lá, Ctrl Enter. E aqui está o meu teste de QI quadrado, certo? Está aqui o significância, ele me dá o valor do teste, tá? Ele me dá o grau de liberdade, né? O grau de liberdade aqui, ele é igual a 1, né? Porque aqui eu tenho dois fatores, 2 menos 1 é 1, tá? E o p-valor, né, significativo, ou seja, existe uma associação, né, entre os dois fatores, entre as duas categorias, né? Que associação é essa, né? Que a estação, ela muda a distribuição, muda significativamente a distribuição das espécies a montante e ajustante. Esse é o seu resultado. A estação chuvosa, que é o que eu quero ver, né? Vamos ver aqui o dado. Ctrl Enter. Aqui é o meu dado, né? Aqui é o meu eixo X, depende o que eu quero estudar, né? O que eu quero avaliar. Então, a estação, dependendo da estação, existe uma distribuição diferente das larvas, a montante e ajudante. Esse é o resultado do seu teste de QI quadrado, né? E aí você explica isso melhor avaliando o gráfico. Como é que essa distribuição é diferente, né? Que as larvas, a jusante, né? Elas são, o período de seca aumenta o número de larvas a jusante, enquanto o período de chuva, né? Ela tem mais larvas a montante, né? Talvez a montante perto da nascente, então influenciou a desova dos peixes, e daí os peixes migram para a jusante, para perto da foz, né? Durante a época de seca. Então, você vai ter toda uma explicação aí biológica, ecológica, né? Certo? Então, ele é um teste bem simples, né, de se realizar, ok? Mas o seu dado, ele tem que tentar uma coisa importante que eu não falei aqui para a entrada de dados, né, que a gente sempre escolhe o nosso cabeçalho header igual a true, ou seja, para ele reconhecer o nosso cabeçalho aqui, né, ó, reconhecer isso aqui, esses nomes como nosso cabeçalho, tá? Aqui, para análises tabulares, eu também preciso reconhecer o nome das linhas, tá? Então, eu tenho que colocar obrigatoriamente esse argumento na minha entrada do dado, raw.names igual a 1, ou seja, eu quero que o nome das minhas linhas seja a minha primeira coluna, né? Lembra que estava no R aqui, ó, minha primeira coluna é essa aqui, então eu quero que essa primeira coluna seja o nome das linhas. Se não for assim, ele não roda o dado, tá? Vocês podem testar, tirar esse argumento e rodar, né? Eu acho que é uma brincadeira até para vocês testarem e entenderem, né, como isso funciona, né? E ele não vai rodar. Então, é bem simples, né? A análise.
Uma outra forma, né, do Q quadrado, que é a forma tradicional de se fazer o Q quadrado, né, é quando você não tem, opa, desculpe aqui, quando você não tem dois fatores aqui, você tem chuva e seca, né, em um reservatório X, você não tem dois fatores, mas você quer saber a probabilidade em relação a algo, a uma probabilidade que você, a uma probabilidade esperada ou uma probabilidade teórica, tá? Então, vamos fazer aqui o banco de dados aqui, larva local, tá? Uma matriz aqui onde eu vou ter. Vou somar as duas colunas para criar uma coluna só estou criando um banco de dados aqui, coluna 1 com coluna 2. Larvas local, Ctrl Enter. Eu vou ter aqui, ó, um banco de dados em que eu tenho a distribuição das espécies no reservatório, distribuição total das espécies no reservatório, entre a época de seca e chuva, tá? E eu posso ter entre épocas de seca e chuva. Eu posso ter a hipótese nula, né, de que a distribuição entre seca e chuva ela é igual, tá? Minha hipótese nula seria isso, que tanto na seca quanto na chuva as larvas vão se distribuir de forma igualmente no reservatório, tá? Mas eu posso também, a minha hipótese alternativa, né, é que haja, digamos, maior quantidade de larvas na chuva em relação à seca, porque a larva desencadeou a reprodução. Então, minha hipótese é que haja, né, maior quantidade de larvas na chuva, tá? E a hipótese nula é que é igual, ou seja, 50%, 50%. Então, eu teria um valor esperado aqui, né? Então, qual é o total aqui? Eu tenho 229 mais 231, eu tenho 460 amostras, tá? 460 amostras, né? E eu esperaria que 460 dividido por 2, que tanto na chuva quanto na seca, seja 230, tá? Aqui tá bem parecido, né? Podia ser valores bem diferentes. A hipótese nula vai me dizer que tanto chuva quanto seca, cada um vai ter 230 indivíduos, tá? Poderia ser diferente aqui. Então, essa é a probabilidade. O valor esperado era de metade. Tá? Vamos ver se o resultado ele vai dar isso realmente, tá? Então, vamos para esse é o tipo de teste de Q quadrado padrão, né? O tradicional, como ele foi criado. Então, você cruza o seu dado com algo esperado que você coletou na literatura ou que você acha, ou enfim, uma hipótese nula que você tem. Então, vamos colocar aqui, ó, Q quadrado do teste local. Então, ele vai me dar o valor, que para essas condições, né, a quantidade de larvas, ela não varia entre seca e chuva, ou seja, ele não diferiu da minha hipótese nula, de 50%. 50% e 50%. Então, esse é o texto padrão, que você pode fazer assim também, tá? Então, você pode criar algo nulo e comparar com essa hipótese nula. Criar ou você pode achar que a distribuição pudesse ser, você pode colocar aqui também, ó, achar que a distribuição seria P igual a probabilidade, né, a concatenar. Eu quero que seja 25, a minha hipótese é que eu quero que tenha mais larvas na chuva, digamos aqui, seja 75% na chuva e 25% e 25% na seca, né? 0,75, tá? Porque probabilidade 0,25. Então, eu posso criar aqui também, ó, minha válvula local em comparação à probabilidade que eu quero. Pode ser 50%, 50%, 0,75, 0,25, tá? E ele me dá aqui, ó. A minha hipótese nesse caso é que teria mais larvas na chuva, 75% das larvas estaria na chuva e 25% das larvas estaria na seca, tá? Então, o meu resultado é que diferiu significativamente da minha hipótese ou os meus resultados diferiram da minha hipótese, porque está praticamente 50%, 50%, tá? Então, você pode trabalhar com isso dessa forma, tá? Com o Q quadrado padrão dessa forma. Vamos colocar aqui o outro dado, análise da avaliação do critério de parto por profissionais, só para vocês
terem mais um exemplo aí para brincar, vamos colocar o gráfico da mesma forma, né? Da mesma forma, vocês seguem aqui o script, né, que é passado para vocês. Vamos ver o gráfico, aqui o gráfico, número de avaliações, verde, amarelo e laranja, superior completo, incompleto e médio, tá? E vamos ver se houve diferença aqui no teste de Q quadrado. Ctrl Enter. Então, o que é que o teste de Q quadrado me informou aqui, tá? O teste de Q quadrado ele me informa, né, que o grau de escolaridade, ele afetou significativamente a classificação da gestante durante o parto, né? Lá na hora do parto, quando ela chega no hospital para ser atendida, né? A partir desse resultado, você vai explicar o porquê, né, isso acontece, que aí são detalhes da própria pesquisa. Então, eu leio um teste bem legal, né, bonitinho, que você pode trabalhar aí quando você não tem replicagem dos dados. E da mesma forma, eu posso fazer o teste exato de Fischer quando eu tenho pouca quantidade amostral, né? Então, a função é Fischer.test, estudo Lavas, Ctrl Enter, tá? Então, ele vai me dar o resultado de forma similar a ele. Então, aqui eu vou ter o valor p-valor significativo. Ele ainda me dá o intervalo, né, de confiança da diferença entre os testes, né? E aqui também, ó, Fischer teste estudo parto, eu vou mostrar também isso aqui, que ele dá um probleminha quando, algumas vezes ele pode dar um problema de falta de espaço, né, dentro do diretório, alguma coisa assim. Se der esse tipo de problema, né, é um problema do próprio teste, você inclui essa função aqui, ó, esse argumento, aumentar o espaço de trabalho. Você vê aqui, ó, que try increase the size of the workspace. Ele está dizendo que tente aumentar o tamanho do espaço de trabalho. É um problema interno aí do Windows, talvez. Então, você inclui esse argumento e esses dois argumentos, híbrido igual a true, para poder ele conseguir corrigir esse problema, tá? E daí, Ctrl Enter, e ele corrigiu e deu a significância do teste. Às vezes, caso isso aconteça, você coloca isso. Então, é isso. Esse é o teste do Q quadrado e da análise de tabulares, né? Que é bem legal. Dá para fazer muita coisa quando você tem questionários. Dá para você trabalhar muito bem com isso aí, né? E como sempre comentamos, o mais importante não é um teste sofisticado, mas é você saber entender suas hipóteses, você saber escrever, né, os seus resultados gerados pelo teste, gerados pelos gráficos, né, de forma correta, de forma a chamar atenção para os seus principais resultados. Tá? Nesse caso do teste Q quadrado e Fischer, né, nesse caso desse tipo, não é necessário, não existe pressuposto de normalidade, de distribuição. Por quê? Porque nós não temos distribuição, né, é apenas um dado, é uma contagem, tá? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado do curso, né? E a gente vai ter só mais uma aula bônus de GLM, né? E espero que vocês continuem aí brincando com R e desenvolvam bastante.